pessoal, tudo bom com vocês? Não. Tudo tranquilo? Você que escuta a gente no nosso podcast no Spotify e para você, jovem gafanhoto que assiste a gente no YouTube, estamos agora aqui no EDBV Talk Show, o podcast que você tanto ama, o EDBV Podcast, e no programa de hoje nós temos ele, o Crocodilo Dante do Maranhão. Marcílio Chacon, né? Marcílio Chacon está conosco aqui, palmas para ele. Cara, é um prazer você estar aqui nesse programa com a gente. Primeiro podcast, Marcílio tá com a gente aqui no primeiro. Respeita que ele veio no primeiro. E que comece o jogo das conversas. Cara, Marcílio, agora eu quero te fazer a pergunta. Tá no óbvio, né, que tu não é maranhense. Pode crer. Caso vocês não tenham percebido, ele não é maranhense, mas você veio da onde mesmo? Vamos lá, né? A origem. Beleza, eu sou da cidade de Recife, capital pernambucana, e estou aqui em São Luís há aproximadamente 10 anos. Cara, mas agora eu me pergunto, como foi assim pra te chegar em São Luís? Onde é que tu decidiu, não, meu futuro é em São Luís, eu quero morar ali, não desmerecendo minha cidade, mas... Pois é, né, cara, a gente nunca sabe pra onde a vida vai atirar a gente, né, então foi acontecendo, né, eu já não queria mais ficar em Recife, sou um cara que gosto muito de procurar novos horizontes, gosto de um ar novo, e simplesmente eu juntei as minhas coisas e chegou o dia que eu vim embora. Aí veio buscar novos ares aqui. Eu vim pra conhecer São Luís e acabei ficando. Já tô aqui, gostei. E agora eu tô aqui, mas já penso num novo lugar. Já tá querendo cair fora daqui. Cair fora. É o certo, ele é nômade. Eita. Quando eu conheci Marcílio, já foi quando eu tava fazendo o Clube de Líderes. Acho que eu nem lembro, mas perdi quantas vezes que eu já fiz Clube de Líderes, mas não lembro qual foi o número já. Já ganhou o mestrado em repeteco. Em repeteco de Clube de Líderes. Mas eu conheci Marcílio no Clube de Líderes, ele foi meu conselheiro, não foi? Era meu conselheiro. Foi meu conselheiro ali que eu conheci Marcílio. Foi 2014/15. Faz tempo. Batei meu filho, né? Cadê o lenço? O lenço tá ali no cenário ali. Até hoje eu espero a investidura de Daniel. Até hoje. Cara, assim, quando eu conheci Marcílio no início, eu falei, esse cara fala estranho, esse cara não é daqui não. Aí a galera falava, Marcílio isso, Marcílio aquilo. Mas eu fui ver, assim, o talento que esse caboclo tem no dia que ele for dar uma instrução. 2 instruções, na verdade. Uma foi sobre bandeiras, que ele levou ele fez um pedestalzinho, levou umas bandeirinhas em miniatura, e ele não falou sobre o tradicional da instrução. Ele falou sobre bandeira, a posição. Ele trouxe bandeira de país, trouxe bandeira de estado, de time, deu um monte de coisa lá. Foram instrução por 13 bandeiras. Foi. E eu fiquei, caraca, velho, nunca tinha visto. Pelo menos aqui eu não vi. É porque é mais tradicional que as pessoas façam uma instrução de bandeiras usando apenas 4, as tradicionais, né? Que a gente costuma fazer em evento. Salvador, Jovem, a Flama, né, e o Brasil, ou o Maranhão. Aí eu fiquei, não, tá diferente essa instrução. Aí eu comecei a prestar atenção nas instruções dele. E é sempre diferente, ele não faz como os outros, é sempre aquela mermice nas instruções. Aí comecei a ver instrução sobre animais peçonhentos, que eu achei muito massa. Toda vez eu acho que ele já tá até zangado. Toda vez que eu chamo ele, dar uma instrução aqui de animais peçonhentos. É sempre essa instrução. Inclusive, o próximo vídeo do canal vai ser sobre isso. Inclusive, quando o Daniel me chama pra passar a instrução de animais peçonhentos, já era pra você estar passando. Já era mestrado. Já tá no doutorado nessa instrução. Já era pra ter mestrado. Toda vez que eu já olhei. Aí quando não é isso, é inseto, na verdade, quase toda a instrução da área de estudo na natureza, ele domina. O cara sabe. O cara é desenrolado. Eu não vi uma assim, por dizer, não, essa instrução dele é ralar. Não gostei dessa instrução. O cara tem conhecimento, né, gente? O cara tem o poder. I have the power. Marcelo, me diga o seguinte. Um momento, já que a gente tá falando de desbravador, um momento inesquecível que você teve no Clube de Desbravador. Foram 2. Então fale os 2 aí. Foram 2 momentos marcantes na minha vida de 2001 pra cá. O primeiro foi o Master Camp na cidade de Igaraçu, Pernambuco. Master Camp lendário, né? Aqui no Maranhão não existe esse tipo de atividade. É onde é definido por unidade e cada unidade tem que passar 3 dias no acampamento silvestre, né, rústico, com 500 gramas de alimento, uma ração que a gente prepara, na verdade, regrado e pesado pela coordenação. E esses 3 dias, toda a equipe só com aquilo. Cada pessoa com 500 gramas, não é um para a equipe.
Cara, que massa, Então, velho. quando a gente passa esses Eu ia três, morrer de fome. pensei a mesma coisa, ó, mas nas escondidas a gente sempre faz coisa que não pode, né? Sempre tem um contrabando de Nikito ali no meio. O Nissin, né? Teve um momento em que à noite, né, a gente capturou algumas proibidas da Bíblia, né, umas rãs, umas gias, Vixe. assou com salzinho e comeu. Então é isso aí, foi Franguinho de rã. o franguinho de rã, mais gostosinha é a pata. Vixe. Mas era mais gostosa da mata do que as que eu pegava dentro do canal pra comer perto da minha casa. ó. Vixe. Mas vamos lá, e o segundo Campo Sul-Americano? Então, por isso, cara, era pra eu ter ido naquele primeiro, não deu pra ir, deu uma treta, eu não pude, eu fiquei tão bolado porque eu não fui. Eu sei que o sonho de desbravador é um mundial, né? Mas aí é um nível muito elevado, É um outro patamar. principalmente financeiramente. Justamente. Mas o Campo Sul-Americano, para quem é desbravador e sonha em um alto nível de acampamento, ele é de bom tamanho. Você às vezes não acredita, né? Quando você acorda que você tá ali com 7 países, né? Fora o seu 8, né? Da América do Sul, pessoas diferentes, você consegue fazer troca de camisetas, de bonés, de contato, é uma experiência inesquecível. Eu fico assim, no último que teve também, eu não fui nenhum na verdade, né? Eu fico só nos stories com inveja. Muitas marcações, assim, o povo interagindo, entendeu? Os Cultivando a stories. inveja, porque a galera vai, que foi, fica botando nos stories, eu fico lá olhando. Doido pra ir um doce? Leva nós. Não. Leva o canal pra fazer a mídia lá. Pois é, bota os caras pra conhecer isso aí, pastor. Chama nós aí, a gente é desse jeito, é na indireta, a gente chama, vai. Pois é, então foram esses 2 momentos históricos pra mim dentro do Clube dos Bravadores. Master Camp e Campo Sul-Americano. Cara, esse daí do Master Camp, Galvão, bora ver, ó a ideia. A ideia é bem criativa, A ideia bom, tá hein? no ar. Eu não iria porque eu ia morrer de fome, entendeu? Mas tudo bem. Eu não digo nem Galvão, tá aí, regionais, a ideia tá no ar. Mas o detalhe é que aqui também tem gia, né? Então é isso aí. Tem bastante. Vou até no YouTube saber como é que prepara magia depois. Quando eu vi as fotos acho que foi no Instagram que eu vi. Não, foi no Facebook. Como foi encontrar com Richard Rasmussen? Cara, quando eu vi aquelas fotos, Caramba, meu. deve ter o coração chegou aqui na boca, né? Não imagina o meu, cara. Eu na natureza desde criança e acompanho o Richard em diversos canais que ele tem aberto e fechado. Aí de repente a minha esposa ela tava olhando no Facebook e de repente rolou uma live ao vivo aqui em São Luís, né? Não vou falar onde foi para não promover também, né? Ele não patrocina a gente. Patrocina, né? E Patrocina ele nós. estava lá, né, numa feira de pet de adoções e inclusive tinha alguns animais silvestres também, como águia chilena, entre outros animais, né? E eu olhei para ela assim, vamos lá agora. Agora pega o carro. Pegamos o carro e vamos lá pro local. Cara, eu até imagino Marcelo saindo de carro, porque não é aquele meme da Polícia Federal que os carros saem voados da porta. Pois é, meu irmão, e infelizmente a gente não pôde trocar aquele papo realmente produtivo, porque o cara é famoso, cercado de segurança, eu pensei que seria até uma coisa mais direta, o contato, mas não, ele estava muito cercado, muita gente querendo bater uma foto com ele, né? Então eu tive a oportunidade de um papo rápido com ele, um negócio de 2 minutos no máximo, mas deu para ver o quanto o cara é bom, né? O cara me elogiou pelo conhecimento também, eu bati 2 fotos com ele e foi show de bola. Aí eu vi as fotos, Marcelo estourou agora aqui com essas fotos, Uma velho. experiência muito boa. Eu achei muito massa ele ver as fotos. O cara é maior do que eu pensava, a gente vê na internet. Ele é lá, baixo, ele é alto, né? O cara é gigante, meu irmão. O cara parece um A zumbi. gente vê as fotos dele, ele sempre tem a impressão de ser baixinho. Não, ele é enorme, o cara é grande, lá, uns 2 metros, 2,2, sei lá, uma coisa É, do dois- tipo. Eu vi é as fotos meu. dele com o Marcelo, ele acho que ele é maior, né? Maior do que cara. tu. Aquele estilo massa dele, pulso, né? Aquela Aí tatuagem, aquela bandana, aquelas pulseiras. Eu fiquei assim, ó, o Marcelo tem quase minha altura. O E cara é tá maior? passando de Marcelo, o cara é É alto, velho. grande, é grande. Já que a gente tá falando Quer falar alguma coisa? Não, continua aí, teu. Já que a gente quer falar de sobrevivência, como é que foi descobrir o Kaura? Vamos lá, o Kaura, para quem não conhece, né, Quem é leigo aí. localizado do outro lado de São José de Ribamar, né, temos 2 acessos ao Kaura, um é pela estrada de Panacoatira, por terra mesmo, e por sinal é muito bom, porque do início ao fim entra a natureza, e tem a travessia do Porto do Vieira também, né, que é barco
e a gente já cai praticamente dentro do Barco local. não, uma vez desse papo de barco. Canoa, É uma né? canoa, aquele de peroga, aquela canoa feita de casca de árvore, Pois é. 4 dedos de água já dentro. Marcelo me disse essa daí, não, uma vez que a gente foi pro Caura, pro de clube, aí choveu, pegou essa história que a gente vai racontar, e na hora de ir embora, mas assim, não, vocês vão por aqui, vocês vão sair no porto, e lá vocês pegam uma canoa, um barco, ele falou em alto, bom, claro som, barco. Né? Aí beleza, nós vamos andando e tal. Aí eu chego lá pra ver esse barco de Marcelo. Lá vem a canoazinha. A canoa já vinha com 4 dedos de água dentro, estreitinho e 11 tal. pessoas, ela virava pro Não lado, podia então, se mexer, espirrar, que entrava caía. pro lado e todo mundo corria pro outro, entrava pro outro lado, É. mas assim a gente chegou lá, valeu a pena ter se molhado, porque lá a gente se molhou mesmo, né? Aí a gente vai lá mais pra frente. É. Pois é, o Caura é um acampamento, eu era diretor associado de Rubens, né, Pioneiros da Colina, ano de 2011. Fizemos um acampamento de unidade lá. Então, de 2011 para cá, porque a gente veio começando a destrinchar o Caura. E hoje a gente conhece diversas trilhas, sabe chegar em determinados pontos por vários lugares. É um Então lugar, capela é já. um lugar que já está na palma da mão, é um lugar que vale a pena, é um lugar isolado. Enfim, Ali ele já tá destrinchado. Uma vez eu fui pro. Foi a última vez que eu fui pro Caura, que a gente fez até um vídeo, tá no canal aí o vídeo que a gente fez do amanhecer do Caura. E Marcílio fez uma maldade comigo. A gente foi pra um tal de esconderijo que tem lá, né? ah, meu amigo, quase morre aí, ó. Aí, Sério? de noite, Quase eu não vi, né? Fizeram a gente subir um morro lá, eu pensei que o morro fosse pequeno, beleza. A gente subiu de noite no escuro, eu não vi. O problema foi na hora de ir embora. E na hora de ir embora que eu fui ver onde é que eu tava. O negócio Wing, vou botar o vídeo aí da tristeza. A mina filmou, a Ellen filmou lá de baixo, eu descendo, morrendo de medo, que eu tenho fobia de altura. O bichinho tá sofrendo pra descer ali, gente. Olha isso. Olha a altura disso. Então vamos. Aí depois que a gente desceu, que eu fui descobrir que tinha um outro caminho. Porque tinha um menino que era mais gordo que eu. Mais gordinho que eu. E eu falei que ele subiu pelo mesmo caminho, mas na hora de descer, eu tô vendo ele descendo por um outro caminho. Aí o rapaz, vocês fizeram descer por ali, o lugar mais miserável que tinha pra descer. Vocês vão ver no vídeo aí. Quase morreu, mas passa bem, morrendo, criança. cara, eu vim infartando ali na descida. Mas valeu a pena, valeu? Valeu, mas na próxima eu já não vou por aquele caminho, eu já vou pelo outro já. Esse ali é sem preço. Sem preço. Aí vocês viram as imagens lá do amanhecer, o sol nascendo ali, é um diferencial muito grande. A gente não pretende fazer um Caura Risback ainda, que vai de novo lá. Na próxima que a gente for, vocês vão ver um vídeo bacaninha aí. Enfim, vamos lá, né, criança? O cara trouxe uma coleção muito interessante pra gente ver. Inclusive, antes dele chegar, eu tava assim, Daniel, o que eu vou perguntar, entendeu? O que eu vou perguntar? E aí, quando eu olhei a coleção incrível que ele tem, eu falei, não, peraí. Aí eu fiz isso aqui, criança, ó, não vai de pergunta. Vamos lá, né? O cara trouxe aqui algumas coleções, que eu não vou falar porque eu tô com medo de falar errado a coleção que ele tem, entendeu? Mas eu vou começar a perguntar, inclusive acho que a câmera lá vai mostrar a coleção, essa aqui. Câmera 2, Aqui. câmera 1, 2 ali. As coleções que ele trouxe. Eu queria te perguntar logo de início, desde quando começou essa coleção? Vamos lá, né? No ano de 2000, dezembro de 2000, eu participei de uma feira de conhecimentos na escola. Eu estava falando de um assunto que não tinha nada a ver com o meio científico. Era falando sobre francês. E no intervalo em que eu dei uma saída, né, para também olhar as outras exposições, tinha uma salinha estreitinha com camarada lá dentro, com alguns insetos dentro de caixas como essa. Tinha um terrário montado com uma borboleta dentro, dissecada já na posição de se alimentar. E eu comecei a perguntar para ele do que se tratava aquilo, né? O nome dele é Evandro Santos, né? Por sinal, foi o meu primeiro diretor de clube após eu ter conhecido ele. Coincidência? Ele foi um mentor também na minha vida espiritual, né? Ele que me ensinou o que eu aprendi hoje. Eu lembro que após começar a coletar insetos com ele no dia 19 de abril de 2001, minha primeira coleta com ele, ele levou um livrinho cristão do pastor Francisco Lemos, Inspiração Juvenil, 2001. E a gente sempre parava na mesma mangueira, nas raízes, sentava, e ele fazia sempre uma meditação comigo.
Então, assim, ele me conduziu através da entomologia, que é a ciência que estuda os insetos, aos caminhos cristãos. Inclusive, hoje eu tenho uma meditação dessa, né? Depois que eu vim para cá, para o Maranhão, em 2010, eu consegui comprar pela internet um sebo de livros da Paraíba. E um amigo enviou para mim, no qual eu já meditei muito com ela nas minhas coletas, nas minhas aventuras, caminhadas, trekkings, ela vai sempre comigo. Então, tudo começou por aí, em 2001. Mas o meu primeiro inseto foi coletado também no dia 19 de abril de 2001. Inseto da ordem Coleóptera da família Cerambycidae. E até hoje eu tenho ele na minha coleção. 20 anos de coleta. Tá lá guardadinho. Está lá guardadinho, eu tenho até hoje. Outra pergunta, existe um valor aproximado, tipo assim, investimento que tu faz pra fazer tua coleção ou não? Bom, no início, existe um valor, claro, que seria as caixas entomológicas que devem ser adquiridas através de um marceneiro, né? Na época era bem barato, era R$20 uma caixinha dessa. Tem que comprar um isopor, que também era muito barato, R$1. Uma folhinha de emborrachado, né, que é para ficar mais organizado. Porém, eu utilizava alfinetes de costura, que são alfinetes inapropriados para esse tipo de trabalho. Mas com o passar do tempo, eu conheci um homem importante, Pedro Monteiro. Ele é técnico do laboratório da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por sinal hoje muito meu amigo, nos falamos sempre, e ele complementou o que Evandro me ensinou. Terminou a artimanha do início dos insetos. Ele me apresentou os alfinetes entomológicos, que são alfinetes austríacos e diferentes dos alfinetes de costuras, que não enferrujam e não empenam. Que no caso são esses aqui, né? É um fininho da cabeça de vidro, diferente de todos que você já viu. Porque uma coleção entomológica, para que se tenha um valor de colecionador, precisa seguir um padrão. E entre esses padrões está o alfinete entomológico, inseto pega em perfeito estado completo e contém uma plaquinha que fica embaixo do inseto, que tem data, local e quem foi que coletou. Você pergunta, Marcílio, mas qual é a importância dessa data? Dessa plaqueta? É só para ter a data aproximada? Basicamente sim, porque com essa plaqueta, se um dia a espécie ficar ameaçada de extinção ou chegar a sumir através do seu registro de coleta, você consegue ir até o mesmo local e fazer uma varredura lá e ver se ainda existe uma espécie. Interessante. Exatamente. Existe uma quantidade. Qual é a quantidade que tu tem da coleção? Quantos tu já tem? Eu tenho aproximadamente 1.180 insetos distribuídos nas mais diversas ordens, desde besouros, borboletas, gafanhotos, baratas, mosca, bicho-pau, cigarra, uma infinidade. Chinês, né? Até que tinha um cabuchimuxi na rural, eu era doido pra pegar ele, é um escraveiro. YouTube não bloqueia nós. Por favor. Não vai acontecer, tá? Outra pergunta, essas perguntas aqui, gente, tudo é pergunta que eu fiz, entendeu? Porque eu fiquei muito curioso pra, fazer entrevista. Pra tu fechar a tua primeira caixinha de coleção, tipo assim, por exemplo, essa aqui. Pra tu fechar a tua primeira caixinha de coleção, foi por quanto tempo? Tipo, tu tinha quantos anos? Tinha 13 anos quando eu iniciei o trabalho, foi juntamente ao Clube de Desbravadores, né? Porque quem conhece o antigo manual de Clube de Desbravadores sabe que a especialidade de insetos, ela pedia pra colecionar. Ela pedia pra gente fazer uma coleção de insetos através de captura. Porém, foi algo mal pesquisado, né? Porque nunca foi permitido, né, se coletar animais da fauna, a não ser com fins científicos autorizados pelo IBAMA para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, o Manual dos Bravadores, ele tinha essa brecha, né? Então, eu aproveitei para fazer a minha especialidade. Foi a minha primeira especialidade dentro do clube, foi a especialidade de insetos, depois insetos avançados, depois borboletas e mariposa. Pegou logo em Então, eu montei a minha primeira caixa e acredito que em 2 dias, porque era de segunda a sexta dentro do mato. Ia pra onde? O recreio da escola era gasear e correr pra mata. Sério? Sério. Outra pergunta, acho que é a última aqui. Todos esses insetos que tu colecionou, foi aqui no Maranhão ou não? Os locais que tu passou pra colecionar? 99,5% dos insetos são todos de Pernambuco. Alguns outros são de alguns estados vizinhos, como Piauí, Paraíba, São Luís aqui, né, Maranhão, já coletei algumas espécies também. Ceará, Rio Grande do Norte. Eu posso estar fazendo uma viagem que não tenha nada a ver
com o meio científico, com pesquisa. Mas se eu vi uma mosca na hora do mergulho no bolo, é do Piauí, tá aqui na coleção. E assim vai. Em cada lugarzinho eu pego um pouco. De São Paulo eu trouxe alguns também. Cara, o bicho tem uma coleção grande, eu tava vendo ali. Mas qual é o. Assim, tu pode me explicar o processo pra. Tipo, não é só chegar e Sim, tu fala do processo que tu falou ainda agora, sobre antes ser na geladeira da tua mãe que ela brigava. Fala pra nós. Geralmente quando eu tô passando alguma aula sobre entomologia, sobre estudo dos insetos, as pessoas costumam perguntar muito qual é o processo para se manter, para se fazer uma coleção. E aí seria basicamente uma outra instrução, né? Porque aí já entra a coleta, montagem e conservação de insetos. A gente só entende os insetos em caixas entomológicas quando a gente parte do princípio da coleta, que é ir até o campo, fazer a coleta dos insetos e a matança. A matança ela não é feita de qualquer forma. Os insetos eles estão distribuídos em inúmeras ordens. Eu vou falar todos, falar algumas aqui. Nós temos a ordem Lepidoptera, que são as borboletas e as mariposas, no qual leptos quer dizer escamas, pteron asa, escamas na asa, né? Diferente do que muita gente pensa, não é um pó. São escamas que a ciência, alguns livros de ciência, livros científicos dizem que são todas transparentes, mas de acordo com o posicionamento e a luz solar, ela reflete uma cor diferente. Mas isso aí eu nunca consegui comprovar em um artigo tão sério. Tem a ordem Odonata, Odons, quer dizer dentes, guinados, maxilar, dentes, maxilar. Então, cada inseto ele pertence a uma ordem diferente, cada grupo de insetos pertence a uma ordem diferente. E para cada ordem existe uma forma diferente de matar. Vou apresentar apenas duas. Borboletas e mariposas, após coletar com a redinha, alguns pesquisadores gostam de fechar as asas delas e colocar dentro de um envelope para transporte. Outros pesquisadores coletam e apertam o tórax, que é o segundo segmento em que se divide o corpo do inseto. O inseto ele se divide basicamente em três partes: cabeça, tórax e abdômen. Possui 3 pares de patas e um par de antenas sensoriais. Sabe essas características não confunde com aranha, com nenhum outro ser alienígena, enfim. Mas, eu gostava de coletar as minhas borboletas e aplicar no tórax, que é o segundo segmento que se divide o corpo, uma única gota de álcool formol ou éter. Uma gotinha, se passasse disso, enrijecia as asas. Então, quando fosse para a plataforma de montagem, que é um isopor, eu não conseguiria puxar as asas. Já alguns insetos como louva-a-Deus, gafanhotos, nos Estados Unidos, eles colocam dentro de um vidro durante 12 horas, dentro do álcool 70. Dizem que, e os odonata também, as libelas, dizem que conserva a cor por um determinado período, mas eu observo que tem insetos aqui de 2003 que permanecem com a mesma cor, né? Mas com certeza essa técnica deles é bem aplausível também. Os besouros a gente pode jogar diretamente em um tubo com formol, álcool ou éter. E quando chegar em casa a gente vai fazer a montagem com a plataforma de isopor. Aí tem que seguir a regra de montagem. Os besouros, no caso, tem que colocar o alfinete no segundo segmento em que se divide o seu corpo, que é o tórax. Mas o tórax dos insetos ainda se divide em 3 segmentos, que é o protórax, mesotórax e metatórax. Então tem que colocar o alfinete no segundo segmento em que se divide o segundo segmento do corpo do inseto, que é o protórax mesotórax. Ou seja, não é de qualquer jeito. E do lado direito, ainda mais, no élitro, que é a capinha que protege a asa. Tem ali uma caixa entomológica. Eu acho que isso bem atrás de ti, ó. Essa também aqui, ó. Não, essa não. Opa, essa aqui mesmo. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos um inseto conhecido como besouro joia, né? São os insetos mais raros, as cores dele entrega, né? O quanto eles são difíceis e bonitos. Ordem Coleóptera, coleos quer dizer estojos. O estojo bem aqui, ó. Pteron, asa, estojos de asa. Então, isso aqui não é a asa do besouro, isso é uma proteção, uma carapaça, vamos chamar assim, mas é chamado de élitro. Ele protege as asas batem e eles planam. Como se fosse tipo uma asa. Um planador, né? Plana. Família Buprestile, ok? Aqui é um grupinho da família Buprestile. Então, olha o alfinete onde está. Do lado direito do segundo segmento, diferente dos himenópteros que está lá no meio do tórax. Então, para cada tipo de inseto, cada espécie, existe uma regra de montagem para que se tenha valor de coleção. Então, após fazer toda a montagem do inseto, prender cada patinha com os alfinetes, eles vão para uma estufa a 48 graus durante 48 horas. Estarão prontos para ir para a caixa entomológica
junto com os dados científicos da coleta, que é a plaqueta que fica embaixo do inseto, e dividido por ordem, né? É interessante colocar ordem e família. Pelo menos isso, já porque identificar a nível científico é mais complicado, você precisa de um acervo enorme, né, tipo de uma universidade, para que você possa levar a sua espécie lá e eles possam ir lá nas gavetas e identificar, mas é um trabalho bem rigoroso e trabalhoso. Por isso que a maioria dos insetos que você vê só é identificado a nível de ordem e família, até subfamília, mas gênero e espécie é alguns. Aqueles que se destacam mais que a gente gosta, tipo essa maior mariposa do mundo aqui, ó, conhecida como mariposa imperador, família Noctuidae, ok? Chamada de Thysania agrippina. Ela chega a 30 centímetros de envergadura, essa aqui tem 26. Nossa, que ela é linda, né? Eu tô quase deixando ser no meu cenário isso daí. Ficou tão bonito ali, né? Querendo me assaltar aí, ó. Eu poderia deixar lá pra esquecer logo, né? Vai que ele esquece. Pegar aquele timbu pra tu, ó. Vai quebrar tudo aqui. Aí gosta de se melhorar. Eu ia perguntar um negócio aqui. Antes de começar a gravar, a gente tava trocando ideia aqui. Tu falou sobre que a gente não tinha, né? Pra poder montar os insetos, não tinha a estrutura necessária de tu usar da gambiarra. É que botava na geladeira. Fátima! Botava os bichinhos na geladeira. Me presta tua geladeira de novo. Minha mãe vê um negócio desse lá e mata. Pois é, né? Como eu falei, o ideal é que os insetos vá para dentro de uma estufa. Aquele aparelhozinho que o dentista utiliza para esterilizar os materiais. Porém, um tamanho mais avantajado, tipo um frigobar. Ela aquece, né? Tem um termômetro central, temperatura ambiente, e tem um termostato no visor dele mostrando a temperatura interna. Então, como eu não disponho desse tipo de material, após a coleta, a matança e a montagem dos insetos, eu colocava dentro da geladeira. Eu falava para minha mãe, olha, tá vendo essa tampa bem aqui da gaveta de verdura? Ninguém bota nada em cima, porque essa tampa é minha. E era lá que eu dissecava meus besouros. E a coleção demorou um pouco a crescer porque o tempo é totalmente diferente. Tem que levar mais tempo. Tem alguns, pronto, tipo essa mariposa que eu mostrei agora, passava até um mês dentro da geladeira para poder ficar no ponto de secagem, para não apodrecer dentro da caixa. Já a estufa, ela te garante com mais acerto que o inseto ficou totalmente pronto de secagem. E como não dispunha também de alfinete entomológico, chamava de prego entomológico, que era os alfinetes de costura. Minha mãe, Marcílio, cadê meus alfinetes? Não sei. Ele fingia demência, né? Mas tava com ele. Aí ela descia. Nunca nem vi. Ela descia pro mercado e tá aqui, ó, safado. Comprei uma caixa de alfinete aqui pra tu não mexer nos meus. Ela devia ficar feliz quando eu via lá o negócio de inseto na geladeira. Pois é, uma vez eu peguei uma barata dessas de esgoto. Eita merda. Vai botar essa peste pra lá, que dentro não vai botar isso não. Beleza. Aí lá vai eu criar minha própria estufa, uma caixa de sapato toda furada. Aí eu botava o inseto e botava no sol. Quando eu ia olhar, tava com as asas tudo envergada pra cima, 200 graus centígrados dentro, não prestava. Eita. Depois de muita tentativa, o cara tá aí com a coleção dele, né, gente? Interessante demais. Assim, bora falar aqui sobre as serpentes. Sim, já me terminou. Bora falar agora aqui sobre as serpentes, sobre as cobrinhas. Ó, pode dar uma pausa aqui rapidão? Um intervalo. Desrespeito sem tamanho. Uma afronta como essas ao grande Marduk atrairá a ira dos deuses contra nós. Sem contar que não se desrespeita um decreto selado pelo soberano em hipótese nenhuma. Se o nosso Deus, a quem servimos assim quiser, Ele nos livrará da fornalha e de tuas mãos. Se ainda não sabe, Senhor, saiba agora. Tenha certeza de que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantou. Seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu mensageiro e livrou os seus servos, pois confiaram nele.
porque não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Voltando de novo aqui, nós temos aqui falar umas perguntas. Nós temos aqui, eu tô falando que nem o Tiririca agora. Tem uma componente nova, né, no nosso cenário. É a Nina, o nome dela é Nina? A Nina. Nina. Tem quantos anos? A Nina tá com aproximadamente 6 anos. 6 anos. 5 para 6 anos. Minha filha tinha quase 3, tá com 8. Quase isso. Um dia desse apareceu, acho que ela tem quase o mesmo tamanho, mas que apareceu aqui no quintal. Eu tava ali no computador editando vídeo e eu só escutei uma mãe gritando como se fosse o fim do mundo. Eu achei, não, Jesus tá voltando, é agora. Aí uma mãe gritando, Daniel. Aí era uma jiboia que tava lá no alicerce, aí eu olhei, não, mata, não, deixa a bichinha aí. Mas eu queria largar tijolada na jiboia. Olha a jiboia lá subindo na cabeça do Marcelo ali. Só animal de estimação da minha filha. Uma pergunta, ela já mordeu já? Já me mordeu 2 vezes, né? Como eu tava falando aqui pra ele, o jiboia é um animal, não só o jiboia, né? As serpentes em si, elas reagem a movimentos, né? Já que enxergam não tão bem, né? Por isso que ela utiliza a língua o tempo todo, né? Que é para sentir as partículas de calor do ambiente. Então, ainda mais se ela tiver com fome, né? Um movimento errado, ela identificar com uma presa, ela vai descer embora. Vai dar um Só pra ressaltar, ele falou que ela tá alimentada, então não tem risco a gente ser mordido, entendeu? Porque eu tô super curioso, com vontade de tocar na bichinha. Daqui a pouco só que eu tô com medo também, entendeu? Tô me sentindo numa prova de Rosário. Meus filhos que são alunos de Rosário, então, sabe aquela prova depois do trabalho, antes do trabalho dela, que tem que decorar aqueles textos tudinho? Então, eu tô assim nesse exato momento. A grande pergunta, toda cobra é venenosa? Ela vai, a cobra subindo no cenário agora. E a derrubou o negócio do cenário, mas tudo bem. Pode mexer, minha filha, fica à vontade. Derrubou ele lá. Derrubou um bicho, a tartaruguinha do Tortuguito. Comportavinha. Sim, a pergunta é se toda cobra é venenosa. Bom, primeiro vamos fazer uma correção aí nesse termo cobra. Se você quiser deixar não mais hoje, mas há 10 anos atrás, quer deixar um herpetólogo que é zangado, furioso. O herpetólogo eu tô nervoso. Herpetólogo é a pessoa que estuda os répteis, né, em si. Queria deixar ele furioso, era chamar esse animal de cobra. Ixi, mas não mais hoje, né? Ninguém vai ser mais exorcizado por chamar de cobra. Mas quando os portugueses eles chegaram na Índia, eles encontraram aquelas cobras nágeas, né? Chamaram de cobra de capelo, né? Amigo, segura, por favor, que eu tô com medo. David tá quase infartando aqui. Não, meu coração tá acelerado, né, gente? Filhinha, por favor. É um animal que se comporta bem, né, cara? Se mexe. Muito imperativo, é igual eu. Já conheci ela mais quietinha. Pois é. Então, vamos lá, né? Os portugueses, quando eles chegaram na Índia, eles deram de encontro com as serpentes nágeas. Chamada de cobra de capelo, né? Que tem aquele achatamento do torso ventral, né? Sinal bonito, chamado de king cobra, cobra de lunetas, naja. E eles chamaram de cobra. Mas era serpente. Então esse termo chegou aqui no Brasil, cobra. Mas todo mundo chamou de cobra. Todo mundo chamou de cobra, mas o termo certo é serpente. Eu já li alguns artigos que falavam que cobras é um termo atribuído às não peçonhentas e serpentes às peçonhentas. Mas eu também vi o diretor do Instituto Butantan falando sobre esses termos e foi mais cabível essa dos portugueses mesmo, né? O termo correto mesmo é serpente.
Qualquer um. Mas aqui a gente vai tratar como cobra ou serpente, né? Que fique bem claro, só para a gente não acabar dificultando o entendimento. Certo. Pergunta? A pergunta era se toda cobra ou serpente são venenosas. Não, claro que não. Assim, no Brasil, a gente tem grupos de serpentes que são de interesse médico, né, por causar acidentes graves, que é justamente a família Viperidae e a Elapidae, que é as cobras corais. As Viperidae são compostos pela jararaca, pela surucucu de jaca e pela lendária cascavel. Todo mundo conhece uma cascavel. Quem não conheceu a cascavel? Nunca viu, mas se ver sabe qual é, porque tem um chocalho. É irreconhecível. E nós temos as Elapides, que são as cobras corais. Mas também nós temos aqui o jiboia, que não é peçonhento. E a primeira pergunta que eu sempre faço quando estou falando de animais peçonhentos é qual é a diferença de um animal venenoso para um animal peçonhento. As pessoas acham que é a mesma coisa. Ele quer perguntar agora. Não vai por aí, se não. tem diferença entre peçonha e veneno. Sim. Vamos lá. Animais venenosos são aqueles animais que produzem o veneno, mas eles não têm um órgão especializado para utilizar esse veneno, como o escorpião. O escorpião ele tem um aparelho chamado de aguilhão na ponta do pós-abdômen que ele utiliza para se defender e para ferroar. As serpentes peçonhentas, como jararaca, surucucu, jaca e cascavel, elas têm dentes modificados com uma pequena abertura, uma pequena cavidade na ponta que serve para ela introduzir o veneno. Ou seja, todo animal peçonhento é venenoso, mas os animais venenosos não são peçonhentos. E um exemplo clássico de um animal venenoso: um sapo. Você já viu o sapo inflar? Ele incha, primeiramente para se parecer maior, certo? E quando ele é atacado por alguma serpente ou algum outro animal, ele tem atrás dos olhos e nas patas umas glândulas chamadas glândula paratóide. São umas bolsas que apresentam uma secreção leitosa, que ela é acionada involuntariamente, sem ele querer. Só pela pressão que ele está sofrendo por um outro animal atacar, espirra. Um exemplo disso, eu peguei um sapo uma vez e fui espremer para ver como era. E fui direto no meu olho, meu irmão. Eu já ia falar. Cara, queimou isso aqui tudo no meu olho, cara. Corri para a torneira na mesma hora e ficou uma queimadura muito feia. E eu falei para uma professora minha, a doutora Ednilza, né, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela falou que eu poderia ter ficado cego. Mas eu não fiquei. Não façam esse caso. Então, vão sair espremendo sapo por aí. Viu? Um outro exemplo agora de animal venenoso. Uma borboleta ela pode ser venenosa, porque quando lagarta se alimentava de plantas tóxicas e ao virar um inseto adulto, ou ímago, que é chamado, fica com um gosto terrível para ser apreciado por algum pássaro ou sapo. E um outro exemplo de animal peçonhento, escorpiões e aranhas, porque eles têm um aparelho que é especializado para inocular o veneno. Então a diferença básica seria essa. Aí, Gabriel, a pergunta está respondida, a diferença entre serpente e cobra. Eu vi que estava vendo num livro agora aqui, até nesse livro fala também sobre a questão de captura de insetos, que a gente não faz mais, que é o manual Aventuras ao Ar Livre. Ele fala que tem umas diferenças entre... É o novo esse livro, né? Velho papel. Quando você estava falando sobre de captura, né, sobre a especialidade de inseto, eu lembrei desse livro. Que ele até ensinava como capturar tudo e tal. Hoje, esse livro, em prática, tá até dando confusão aí. O Ibama já tava dando bicudo lá na porta da sede. Ele mostrava uma diferença entre as cobras venenosas e não venenosas. E a gente sabe que alguma dessas diferenças que tem de uma para outra, às vezes não é relevante. Que às vezes... Beleza. Perfeito, já entendi aí a pergunta. Vamos lá, né? Seria entender como identificar uma serpente peçonhenta de uma não peçonhenta. Cara, isso é uma confusão tremenda. Pelo menos no tempo que eu estudava no ensino médio, todo livro que eu abria sobre os seres vivos, que falava da parte de répteis, quando chegava lá na parte de ofídeos, que são as serpentes, ensinava, né? Tinha uma tabela lá com a foto da cobra
uma tabela do lado com as características, mas eu sempre costumo dizer isso. A prática, ela ensina mais do que a teoria. Pode ter certeza. Vamos lá. O que é que o livro diz? Que toda serpente que tem a cabeça triangular é peçonhenta. E a cabeça do jiboia é totalmente triangular. Totalmente Tô vendo a triangular. cabeça assim, se for redonda aqui, eu sou doido. O próprio. A coral, a cabeça dela é meio redondinha. A cabeça da cobra é super redonda. Vamos lá, a cabeça do jiboia é triangular. É característica de serpente peçonhenta? É característica viperide, jararaca, cascavel e surucucu-picurijaca. E a cabeça triangular? E são peçonhentas. O problema é que não é uma característica exclusiva. Por quê? O jiboia tem a cabeça triangular, a suaçuboia, que é a coral, os hortulanos, também tem a cabeça triangular. A cobra papagaio, o araramboia, o jiboia amazônica, tem a cabeça triangular e não é peçonhenta. Então, é uma característica que já não se aplica como regra para você identificar. Não estou dizendo que tudo isso que eu estou falando não afunilha o campo de identificação, mas afunilha sim. Por quê? Se você encontrar uma serpente e tiver a cabeça triangular, você já fica esperto, mas requer uma avaliação a mais. Uma outra característica que os livros falam: serpentes que têm um olho em fenda. O que é um olho em fenda? Observa o olho do gato durante o dia, é só aquele Só risco. um tracinho. Olha aí, ó, o olho dela, só um tracinho, ó, um risco. Os livros falam que é característica de cobra peçonhenta. É característica viperide, sim, mas não é exclusiva, cara. Suaçuboia, boa constricto, tem e não é. Olho em fenda é característica de animal noturno. Então, vamos esquecer isso aí também. Mas vamos afunilando. Por quê? Porque são características das peçonhentas e de interesse médico por causar acidentes gravíssimos. Vamos para uma terceira característica. A cauda da serpente, quando ela afina repentinamente. Assim, o que é uma cauda afinar repentinamente? Se você pegar uma lagartixa, um calango, a cauda dele afina aos poucos, até virar um cipózinho. Já uma cauda que afina repentinamente, a cauda do jiboia. Ó, ela vem grossa, Do nada ela fica de fininha. repente tu vê, ó, e daqui pra cá ela já tem uma separação, ó, já tornou ela fina, ó. Isso é característica de serpente peçonhenta. Isso tá até no livro. Cascavel, jararaca e surucucu-picurijaca tem essa característica, mas não é exclusiva, cara. Então, é mais uma coisa que a gente não deve tomar como base, mas que vai afunilando. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, e aí não tem pra onde correr, meu irmão. Porém, ainda não é uma regra geral. Por quê? Porque não são em todas. A fosseta L'Oreal. O que é uma fosseta L'Oreal? O Daniel vai colocar na descrição aqui em cima o que é uma fosseta L'Oreal. Não. Entre o olho da serpente e a narina, se tiver um furo aqui que seja menor que o olho, maior que a narina, meu amigo, não chega perto. Deixa ela quieta lá. Porque no Brasil é viperine. Ou você tá vendo uma jararaca, ou uma cascavel, ou a surucucu-picurijaca, a famosa Lachesis muta, que é a maior serpente peçonhenta do Brasil, chega a 10 metros. Então deixa ela lá quietinha, não mexa. Porém, a cobra coral não tem essa fosseta L'Oreal, que é altamente peçonhenta. A coral não tem a cabeça triangular, é super redonda. Você olha para o seu dedo, olha para uma minhoca. É o mesmo formato da cabeça da cobra coral e é altamente peçonhenta. Mas, Marcinho, como é que eu vou identificar de fato se é ou não? Você tem que deixar ela ali morder e esperar um tempo. Misericórdia, velho. Se morrer, Morrer, você descobriu. descobriu morrendo. É. Não, pessoal. Como regra, todas são peçonhentas. Mas a maneira mais eficaz de se identificar é através da dentição. E existe uma tabela de classificação sobre isso. Eu não vou falar uma por uma para não ficar uma coisa chata. Você pega um livro aí e bota lá dentição das serpentes. Vou falar só duas. Vai no Google. Você vai no Google lá e bota dentição das serpentes. Você vai ver lá áglifa, proteróglifa, selenoglifa e opistóglifa. Cada nome desse dá um posicionamento diferente à dentição da serpente. Tem lá áglifa, jiboia, sucuri, suaçuboia, araramboia, caninana. São as serpentes que são desprovidas de presas inoculadoras de peçonha. Dentição áglifa. Solenoglifa, que são as presas mais especializadas, porque
elas se movimentam independente uma da outra e elas são retráteis, né? Elas conseguem mexer essas presas, que é justamente as viperídeos. Cascavel, surucucu, gurijaca e jararaca tem esse tipo de presa na puladora de peçonha. E tem as outras demais, né? Que é Proteróglifas e a Ophistóglifa, que está distribuída aí entre a Elapide, que é a cobra coral, e as Columbrides, que são cobra cipó, cobra verde e por aí vai. Certo. Agora uma outra pergunta. A gente sabe que a gente não deve mexer com a serpente. Viu a bichinha? Deixa lá. Mas se acontecer de mexer, a gente ter que mexer nela, qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Bom, o ideal, as pessoas que utilizam trabalho, que se fazem de trabalho com serpentes, eles utilizam um gancho de contenção, né? Que vai dar uma distância segura entre você e a serpente. É o ideal. Você não pode mexer nela com algo curto, porque o bode geralmente às vezes vai até mais do que o corpo dela. Então você tem que ter um gancho de contenção e ir afastando o animal. Porém, são animais que eles não atacam se não mexer com ele. Eles não atacam dessa forma. Você está caminhando em um caminho e a serpente ela te viu, ela não vai descer e esperar tu passar para te morder. Isso não acontece. O que pode acontecer é você estar passando em um local que ela já está, quando ela sentir o teu calor, ela vai desferir um golpe defensivo e vai acabar te acidentando. Mas não é um animal que evita encontros com o ser humano, com exceção das anacondas brasileiras. Se você estiver dormindo com um abestalhado na beira de um rio, não tem a dúvida que você vai amanhecer no estômago de uma sucuri, com certeza. Até porque também tem a questão da ignorância do ser humano, né? Que eu ouvia muito meu avô falar sobre a questão de cobra perseguir a pessoa. Cortou a cabeça, não corta a cabeça da cobra, senão ela vai aparecer na tua bermuda. Não sei se vocês escutaram essa história aí, né? Que não pode, se for matar a cobra, não pode cortar, porque ela é vingativa. Cobra que mama. É cada coisa. E isso antigamente, até que hoje já passou mais, mas antigamente era mais pesado. São mitos e crendices, né? Eu sei que toda, vou usar o termo mentira, né? Mas toda crendice ela tem um fundo de verdade. Então, por algum motivo, alguém pegou uma cobra em cima da mulher dormindo nua e ela estava por cima do peito aproximadamente e ele disse que a cobra estava mamando. Estava mamando a cobra. Primeiro que o aparelho bucal desse animal não tem nenhuma estrutura anatômica para isso, tá entendendo? Não tem lógica. Primeiro que não são mamíferos. E outra coisa também é que tem gente que acha que pode criar qualquer cobra. Achei a cobra aqui, vou criar essa cobra e às vezes não sabe o perigo que está correndo. Né? A gente teve um caso aqui no Brasil de um gênio, né, da Nádia, o cara pegou uma cobra altamente venenosa que nem tem aqui no Brasil. Aí tiveram que se desenrolar para conseguir o soro antiofídico pro cara. Deixaram. Acabou ficando sem, né? Que tinha pouco. Não, ele conseguiu a dosagem. Não, ele conseguiu, só que aí o local que tinha a dosagem acabou ficando sem. Ou dividir, não lembro muito bem dessa matéria, mas assim, um cara desse é um cara muito inconsequente, né? Porque primeiro que animais silvestres já é proibido por lei, né? Você tem que ter a devida autorização do IBAMA e ainda mais se conseguir comprar um criador autorizado, que são pouquíssimos no Brasil. Tem um Budibã Brasil aí em São Paulo, mas em outras localidades eu nunca vou falar em nenhum criador autorizado. Aí o cara importa uma cobra, um cara inconsequente traz um animal que nem deveria existir, né? O soro antiofídico dela aqui, né? Por não ser um animal da nossa fauna, e deu sorte de ter, né? E se você olhar nas redes sociais, eu vejo pessoas que vendem serpentes absurdas, víbora do Gabão, animais que... Não é difícil achar nada, procurando no Facebook. Eu vi um outro vídeo também, que eu vou até depois mostrar pra ti, que era de um pastor brincando com uma... Eu acho que tu viu esse vídeo, né? Sim, ele lá no culto, pulando com a cobra, estressando a cobra. Ela acaba mordendo a cabeça dele, né? Uma hora a cobra se zangou, peraí, deu uma... É invenção, né? A pouco custo, né? Aí depois ele tava lá, morrendo. E a galera, em vez de levar ele pro hospital, já tava lá ainda lá. Enfim, não são animais para ser criado em cativeiro, tá? Eu utilizo essa serpente aqui porque foi uma serpente que nasceu em cativeiro e eu utilizo ela para educação ambiental. Eu fico muito feliz porque através das instruções muitas pessoas já me procuraram depois de cara, encontrei uma cobra no meu quintal e eu lembrei de tu, cara. Eu peguei ela e soltei num lugar seguro, isso é muito verdade. Pelo exemplo, já a galera já não... o Marcelo não falou que não mata os bichinhos, a galera já não mata e tal. A preserva, né? Vamos aqui para as perguntas dos nossos inscritos, pessoal do Facebook. E
Temos aqui a pergunta do Gabriel. Essa aqui ele já respondeu. Eu acho. Assim, qual foi a situação De perigo. de perigo que você enfrentou e como você saiu dela sozinho? Essa pergunta é do Wesley Silva. Que foi no Facebook essa pergunta. Situação de perigo que já enfrentei. Bom, verdadeiramente a única situação que pela primeira vez na minha vida eu me senti perdido, né? Eu estava olhando o local de um acampamento, mais 2 amigos. E nós entramos na mata cerca de 7 horas da manhã e fizemos praticamente andar a mata dentro o dia todo. E quando tentamos sair da mata, cerca de 5h30 da tarde, a gente não sabia mais sair. Então, assim, pela primeira vez eu iria dormir na mata, porque eu realmente não sabia voltar para casa, não sabia sair dela. E a gente continuou andando, até que a gente conseguiu encontrar uma saída, por volta de 7 horas da noite. Mas tudo escuro, tudo Foi a bem. primeira sensação de me sentir perdido. Aí, Wesley, respondida a sua pergunta. Agora mais uma pergunta aqui, mas essa aqui é minha mesmo. Se no Kaura, qual foi o momento que teve mais aperreio no Kaura? Eu sabia que ele ia lembrar dessa. Bora lá, né? Ele chega puxa o microfone pra pegar bem, ó. Eu tive a infeliz ideia de aceitar um convite de um distrital de desbravador. Ainda bem que eu não lembro nem a região, mas eu lembro o nome da criatura, que vai fazer menos raiva. Um cara chamado Daniel Loyola, esse camarada de óculos bem aí na frente de vocês, me chamou para passar uma instrução, mais uma vez de animais peçonhentos, em uma pernoite com Era classe agrupada. alguns membros de classe agrupada da sua região. E foram muito bem preparados. Tinha umas 50 pessoas para uma barraca, não tinha uma lona para ninguém se cobrir. Aqui, porque ali aconteceu o seguinte: as pessoas que iam levar, na última hora, deram furo. Quem não deu furo, atrasou. Que foi por isso que a gente chegou tarde lá, que era pra gente chegar ainda de dia. Então a confusão começou aí. A gente chegou no local à noite, E ainda botaram o banco, porque chegou tarde. encontrou lá um monte de maconheiro. Tudo doido, escutando reggae, som, enfim. Então já começou a ficar ruim daí, porque a gente ia ficar num lugar e já não ficou mais. Quando a gente chegou lá, tinha Sendo uma umas rave. 50 pessoas, pô. Era uma rave dentro da mata. A galera fazendo uma festa lá, Mulher, pirando, homem, bebida, droga, mas que tá. Nós pegamos e nos refugiamos em um outro local. Não dava pra voltar, não tinha mais Quando ônibus. de repente veio um jovem correndo na nossa direção. Cara, nos ajuda aqui, cara. O cara deu uma facada no outro ali. Vamos socorrer o cara ali. Meu Deus do céu. Aí lá vai 2 que Eram os nossos médicos. saíram porque estavam de carro. Pegaram o camarada lá e levaram pro hospital. Aí a gente já ficou sem médico. Aí já ficamos lá com um desfalque, né, de pessoas que eram importantes no acampamento. Enfim, aí Daniel continuou a conversar com os membros da beira da praia, dando continuidade às atividades da classe. Daqui a pouco chega mais 3 malucos pedindo para dormir com a gente. Não, eles não viram a gente. Eles foram ver a gente depois da chuva. Ah, eu tava nem lembrado do detalhe mais infeliz. Aproximadamente 11 horas da noite começou a chover, meu irmão. O tempo fechou, foi uma chuva louca. E também foi a primeira vez na minha vida que eu pensava que eu ia morrer, mas era de frio. Na beira da praia. Na beira da praia, Merda. litoral. Inferno violento. Parecia que as gotinhas de chuva eram pedrinhas que estavam E eu jogando me na gente. escorando atrás do coqueiro. Mas As meninas inteligentes armaram as barracas numa ladeira. Olhou a barraca. foi um desastre essa noite. Não prestou pra nada. Aí daqui a pouco chegam uns caras e não viu a gente, mas acampou na frente onde a gente tava. A gente tava num terracinho mais acima e os caras ficaram embaixo na beira da areia. E tinha um deles que estava lá drogadão. Não, aí daqui a pouco ele olha pra trás. Ele falava que ele acho que era um dos envolvidos da briga lá que abordou dando a facada, que na verdade não foi nem a facada, o cara cortou a mão. Que era 2 que ia Ele brigar. passou a faca no cara, o cara segurou a faca. Não, foi um terceiro. Que eles estavam brigando, o terceiro foi segurar a faca e o cara puxou. Aí cortou a mão do cara e depois foi pro hospital. Já sabemos que foi uma loucura, né, minha gente? Aí eu sei que um desses aí era um dos envolvidos, tava lá na frente falando um monte de besteira, esse drogadão.
Não, pra depois a gente vai lá, dar uma paulada na cabeça dele e enterra ele na areia. Meu Deus. Minha secretária, não, bora embora, a gente pede um Uber. Já buscar Ela vai vir de catamarã te buscar, só pode. De barco te buscar. Aí ela treme chorando e tal. Ainda tinha outra menina que também tava chorando. Eu falei, calma. Enfim, né? Foi uma noite aperreada, porque a chuva só veio parar de 8 horas da manhã. Oi. E o que a gente pôde fazer pra se esquentar era ficar Se juntar. ao lado, parecia um monte de carrapato chegando num lugar só, até de manhã. Cara, tudo que tinha pra se aprender de não fazer numa pernoite que aprendeu nesse Ali, dia. você viu. Tanto que quando eu vou fazer atividades hoje, pode perguntar pra qualquer um. Sempre leva uma lona. Eu levo uma lona enorme de 6x6, meu amigo. Acabou. Nunca mais. E vem cá, o povo da agrupada se divertiu? Todos não. É, meus amigos, vocês foram guerreiros, né? Todos não, alguns se divertiram. Foi isso aí, a noite mais aperreada ao convite do nosso distrital Loyola. Eita. Aí tem aqui a última pergunta do nosso amigo Andrews. Tá bem. Andrews mandou a pergunta aqui. De onde saiu essa ideia de fazer uma horta no esconderijo? Você só vai entender quem é daqui. Pois é, Andrews, essa daí a gente não vai responder não, porque tu sabe muito bem. E é isso. E foi isso aí, pessoal, essa conversa aí com o nosso estimado amigo Marcinho. Ele vai ver outras vezes pra gente fazer outros assuntos separados assim de classes. A gente vai chamar ele aí. Fique esperando que vai sair vídeo. Fique esperando. Se inscreva, deixa dessa ruindade do teu coração. Se inscreva no canal, viu? E assim como esse podcast aconteceu hoje, que foi muito interessante poder perguntar algumas coisas que a gente tinha interesse, vai vir mais podcast, mais vídeos também pro nosso canal, então fiquem ligadinhos, se não você se inscreveu, vão lá, vai se inscrever logo. A gente tem Instagram também, DBV Oficial, DBV_Oficial, e aí lá tem muito conteúdo bom também, interação pra vocês. E até agora eu quero poder... Chegou o momento, Vamos lá, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, senta o dedo nessa parada e ativa o sininho lá para as notificações chegar para vocês aí, beleza? Beleza, mas já calma, como é que eu vou fazer esse negócio? É só estender a mão, ela vai te apertar um pouquinho porque ela quer se segurar. Eu só não quero que ela passe daqui pra cá, porque eu sou cheio de cocinha. Então bora lá. Bora sim, Eita! bora lá, meu filho. É agora. Só não solta pra não derrubar. Opa. Não, é tranquilo. A minha filha tem 3 anos. Ela vai te segurar. Vai apertar que é pra poder se segurar. Enfim, gente do céu, consegui tocar. Mas pode soltar ela, pode deixar a mão aberta. Eu preciso esganar a Ele é cobra. a primeira pessoa que consegue deixar uma cobra de cabeça pra baixo. Enfim, consegui tocar na bichinha, né, gente? Tá, meu filho, se você quiser pegar ela aqui, você já pode. Vamos lá. Já se realizou, já. Já consegui realizar um negócio, entendeu? Já realizou teu sonho. Já. Olha, encerra aí. Pronto, consegui. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, beleza? Maranata e até o nosso próximo vídeo. Yay! Ei! A pilha não é porque eu usei no Camporim. Eu fiquei com eu tenho 8, mas eu só cheguei a usar 4. Mas eles carregam também. Se quiserem carregar, eles não se usam. É. Acontece muito comigo na lanterna. Carrega todas. Aí eu comprei um carregador Mequetrefe também. Então bora lá. Tá gravando ali? Bora lá. Então vai. E aí, pessoal, tudo bom com vocês?